Oh, aleluia. Elaine é uma bênção, glória a Deus. Irmãs, que noite profética. Quantas estão felizes de estarem aqui nessa noite? Quantas estão sentindo a presença de Deus? Como já foi dito aqui, não em um momento ou outro, mas continuamente. É assim que eu sinto a presença de Deus aqui desde a hora em que entrei. Eu quero saudar essa igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Muito feliz e honrada com essa oportunidade. Estou grata ao Senhor, quero render graças a Ele por esse privilégio de estar com vocês hoje aqui na abertura dessa conferência. Abre hoje, não é? Maravilha, é só o começo. Deus ainda fará coisas extraordinárias no nosso meio. Deus continue abençoando cada uma dessas mulheres, em nome de Jesus. Hoje eu estou vivendo a realidade dita pelo profeta Isaías, quando ele disse: os jovens se cansarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa semana foi bem puxada. Só hoje foi 14 horas de viagem sem dormir desde ontem, só com 1 hora de intervalo de sono para conseguir chegar aqui. Aí o corpo físico sente um pouquinho. E aí eu vim profetizando essa palavra dentro de mim mesma, dizendo: Senhor, a tua palavra diz isso. E aí quando eu entrei aqui, a pastora Elaine estava dizendo exatamente isso: você carrega a mensagem. E ela estava me confrontando com essa palavra. E aí eu disse: Senhor, não tem remédio que me levante hoje aqui não. Aí ela disse assim: o Senhor vai penetrar aonde o remédio não penetra. Eu falei: ih, varoa profetiza. Tremenda como Deus tem usado sua serva, como Deus tem usado cada uma dessas mulheres. Eu quero testificar e testemunhar da unção que emanou do altar enquanto vocês estavam adorando ao Senhor. Irmãos, isso é o que há de mais valioso numa conferência como essa. A ornamentação está linda, vocês estão maravilhosas, mas sem a presença de Deus isso é nada. E a nossa alegria hoje aqui é perceber como Deus está recebendo essa conferência, como o Senhor está atuando em nosso meio, com cura, com libertação, com renovo. E por isso eu sinto essa necessidade de testemunhar isso aqui hoje. Não para dar uma de, ai meu Deus, olha como... Não, mas para dizer, olha, a unção de Deus realmente levanta o que está cansado, renova o que não tem mais vigor, dá saúde no físico e no emocional. E é o que nós estamos vivendo hoje aqui. Deus abençoe cada uma das irmãs, porque eu sei que esse testemunho não é só meu, mas são de mulheres de Deus que estão hoje aqui e não tiveram um dia de flosô não, irmã. Mas vieram aqui no peito, na raça, na garra, escovaram o cabelo, meteram a cinta, colocaram o salto, confundiram o inimigo e disseram: eu vou para a tua casa, Jesus. Coisa linda, aleluia. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Eu quero dar um glória a Deus em especial aqui pela vida da pastora Fabíola. Vou dizer por quê. Eu vou dizer por quê, Fabíola. Eu preciso testemunhar isso aqui. Enquanto você orava, calhou de eu chegar e logo depois você subir para orar. De vez em quando eu vou trocar algumas palavras, gente, porque tem dia que a gente está um pouquinho assim, e aí esse dia a gente quase chama Jesus de Genésio, mas vai dar tudo certo. E aí quando eu cheguei, você estava sendo já convidada a subir para orar, e enquanto você orava eu não consegui levantar do joelho, porque foi sendo derramada uma unção tão poderosa no nosso meio. E ali eu continuei perseverando, e eu queria dar graças a Deus pela sua vida, Fabíola. E eu creio que o que eu vou falar agora representa um pouco do que todo mundo gostaria de dizer se tivesse uma oportunidade, que é de falar que como é bom receber a oração de uma mulher que não ora só na igreja. Porque essa é a diferença de quando nós percebemos que Deus corresponde a uma oração, irmãos. E para isso acontecer, você não pode orar só na igreja, você tem que perseverar em oração. E aí o céu vai te atender, vai reconhecer a sua voz com mais facilidade. E eu quero dar esse testemunho da sua vida, minha amiga. Seu ministério, ele é muito profícuo e Deus te usa demais na palavra. mas o que dá sustentabilidade a tudo isso é a intercessão. Obrigada por perseverar em oração. Jamais desista do quarto do joelho,
porque você é tremenda em oração. Muito obrigada. Deus me levantou hoje aqui enquanto você orava. Sheila Xavier também. Eu preciso aqui falar da minha alegria. Conheço Sheila há alguns anos. Mastiga comigo. Quem segue Sheila Xavier aqui? Cara, se você não segue, você é maluca, você tá doida. Menina, vigia, garota. MISS Sheila Xavier, não é? Vai lá, depois que o culto acabar, do nada ela aparece nos Insta. Não é todo dia, não. Tô orando para Deus dar mais constância para ela. Porque a gente quer todo dia, coisa boa a gente não quer de vez em quando, a gente quer toda hora, mas eu sei que para isso aí tem um preço, né? Ela, do nada ela aparece, mas chega comigo, bum, dá um tiro de 12 na gente. Uma palavra tremenda. E hoje não foi diferente. Eu entreguei ali a oferta pela minha descendência, amiga, pela minha geração, aleluia. Você é maravilhosa, eu te amo. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Números, capítulo de número 11, foi a palavra que o Senhor me confiou. Glória a Deus. Tu crê que eu termino antes de 9h30? Tu não crê, mas eu creio. Porque o justo viverá da fé. Ah, Jesus. Vamos ao texto sagrado. Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Ora, o povo queixou-se da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Versículo 2. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que se chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Versículo 4. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Dá uma olhada assim para sua irmã e diga assim: de graça. Vou repetir o versículo. Olha onde eles estão, saudosos de comer, e olha o que eles estão dizendo. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes do Egito, que comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos definhando. Olha para quem está do teu lado e fala: mentira. Mentira. Isso aí que você está lendo não é verdade, não. É mentira. Mas agora estamos definhando. Isso aqui é o que o povo está falando. E nenhuma coisa vemos, senão este maná. E o maná era como uma semente de coentro, e a sua aparência como bidélio. O povo espalhava-se para colhê-lo em moinhos e moía, ou com um pilão o pisava, cozia em panelas e dele fazia bolos. E o seu sabor era de bolos amassado com azeite. Como é que está definhando, gente? Quem tem um produto que no cozimento ou na torra cresce como bolo. Versículo 9. Quando à noite o orvalho descia sobre o acampamento, também descia o maná. E Moisés ouviu o povo chorar por famílias, cada qual à entrada da sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu grandemente.
Olha para tua irmã e diga: Deus ficou irado. E Moisés se perturbou muito. Perturbado, disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graças aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o encargo de todo esse povo? Concebi eu porventura todo este povo? Gerei eu para que me dissesse: leva-os em teus braços, como a ama leva uma criança no colo, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para toda essa gente? Contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho posso levar todo este povo, que é pesado para mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se eu tenho achado graças aos teus olhos, não me deixes ver a minha própria ruína. E disse o Senhor a Moisés: ajunta 70 homens dos anciãos, que sabem serem anciãos e oficiais do povo. Tu os trarás à congregação, onde permanecerão contigo. Eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e eles te ajudarão a levar o fardo desse povo. Tu dirás ao povo: congregai-vos em preparação para amanhã, quando comereis carne. Quando comereis carne. O Senhor vos ouviu quando choraste. Vai ouvindo isso aqui, gente. Ai, Camila, acaba logo a leitura. Se eu fosse você, estava aproveitando. Tem dia que tu só lê a Bíblia na igreja. Eu não sei quem inventou essa mania que tem que ler correndo, que tem que ler uma vez só, que tem que... Eu não sei. A gente está aqui para isso mesmo. Dirás ao povo: congregai-vos em preparação para amanhã, quando comereis carne. O Senhor ouviu quando choraste. O Senhor ouviu quando choraste. Guarde isso. O Senhor ouviu quando choraste, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito. Eu vou repetir: o Senhor ouviu quando choraste. Só que volta aqui comigo. Lembra que essas lágrimas acenderam a ira do Senhor. Nem toda lágrima o quebranta. Tem lágrima que deixa Deus irado. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas vos mandarei carne para um mês inteiro, até sair pelos narizes, até vocês enjoarem dela, porque vocês rejeitaram ao Senhor que está no meio de vós, e choraste. Olha para tua irmã e diga assim: dependendo do choro. Fala para ela, querida, você lá atrás, essa palavra é profética. Diga para ela: dependendo do choro, não derrama lágrima, engole. Choraste diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. Versículo 21. Disse Moisés: 600 mil homens de pé, e este povo no qual eu estou, e tu dizes: dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanho de ovelhas e vacas, ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem. Isso aqui é Moisés duvidando do fornecedor. E respondeu o Senhor a Moisés: ter-se-ia encurtado o braço do Senhor, Moisés. Agora mesmo verás se a minha palavra se cumpre ou não. Aleluia. Meu Jesus. Vai para o 31 para a gente encerrar, que eu não aguento mais murmuração e pensamento da leitura extensa. Principalmente quem está online. Ninguém está te obrigando a ficar online. Não aguenta ler a palavra, entrou no culto para quê?
Eu, hein, que arrumar confusão no chat. Eu não estou entrando na internet não, mas eu estou te vendo. O Espírito de Deus está aqui. Versículo 31. Então soprou um vento mandado pelo Senhor, o qual trouxe cordonizes do lado do mar, e as espalhou numa extensão de quase um dia de marcha, e de um lado e do outro do acampamento ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Camila, qual é a medida de 2 côvados sobre a terra? Entre 1 metro, estourando quase 1,5, não mais do que isso. O que na verdade o texto está querendo dizer é que dava para pegar com a mão. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte para colher cordonizes. O que menos colhera 10 homeres. Então as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e feriu com uma praga muito grande, pelo que se chamou o nome daquele lugar Quibrote Tavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. Diga amém por essa palavra. Amém. Amém. Eu vou contar de 1 a 3 de novo e você vai liberar uma palavra de despertamento para nós hoje aqui, tá bom? Você vai repetir. Quando eu disser 3, você vai dizer novamente a essa mulher maravilhosa que Deus colocou aí do seu lado. Você vai dizer assim: dependendo da lágrima, engole o choro. Não contei até 3 ainda. Mas ficou bom para o ensaio. Tá bom? No 3 você vai dizer para ela serinha, coisa séria. Você vai dizer para ela: dependendo da lágrima, engole o teu choro. É 1, é 2, é 3. Diga aí. Eu não sei para quem, mas teve gente que Deus trouxe hoje aqui para dizer: engole o choro. Porque tem lágrima tua que não vai cair no meu odre, vai cair na minha ira. Agora, diante de tudo que nós lemos, eu não preciso usar muito tempo para contextualizar. Você leu comigo a história e a narrativa, eu percebi a sua atenção. Por que tamanha desgraça aconteceu com o povo a caminho de Canaã? Tendo Deus como coluna de fogo presente durante a noite, nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia, presença pessoal. Estamos falando não só de onipresença, mas estamos falando de onipotência. Existem versões onde, naquela pequena conversa de Deus e Moisés, quando o Senhor já está irado pela dura cerviz e rebeldia desse povo, e diz para ele: olha, Moisés, eu vou fazer cumprir o que jurei aos seus pais que lhes daria. Vou fazer esse povo herdar a terra que jurei a Abraão, dizendo que mana leite e mel, mas a minha presença não vai mais com vocês. E aí naquela conversa, lembra? Aí Moisés diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Porque não é sobre chegar, é sobre como fazemos o caminho até lá. Sem o Senhor não tem graça, sem o Senhor não tem vida, sem o Senhor não tem propósito, sem o Senhor não tem sustento. E aí eu gosto de uma versão aonde Deus afirma a palavra que mais se aproxima do hebraico, dizendo assim: então irá a minha presença pessoalmente contigo. E eu gosto desse termo pessoalmente. Ele é mais perto do que qualquer outro termo. Então irá a minha presença pessoalmente contigo para fazer descansar. E a presença de Deus vai pessoalmente com Moisés. Mas antes desse episódio, ela não ia só pessoalmente com Moisés, mas através da coluna de fogo durante a noite, da nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia, guiando-os pelo caminho até o cumprimento da promessa que era Canaã. Deus estava com todos pessoalmente, lhe dando todo o subsídio necessário, promovendo para eles toda a guarnição necessária naquela viagem. Só que, por que esse episódio que foi lido aqui vai acontecer e vai trazer ruína para esse povo que foi escolhido? Vai trazer ruína para esse povo que foi separado pelo próprio Deus para abraçar o cumprimento de uma promessa. E vamos aqui para um segundo ponto, para a nossa reflexão. Tão mais importante é como fazemos a caminhada do que chegar aonde Deus falou, que quando parte dessa geração inteira perece no deserto,
e somente a geração de Josué e Caleb tomam posse do cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, você vai perceber que a maior alegria geracional de quem vai entrar na terra prometida não é propriamente entrar em Canaã, mas é poder contar a história que viveu até aqueles dias, porque é isso que vai empoderar o testemunho de Israel diante das outras nações. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Antes do Senhor recolher Moisés, o Senhor vai dizer para ele: escreve uma canção sobre Canaã, não sobre a viagem que eu conduzi vocês até lá. Por quê? Porque é o testemunho da caminhada que dá o respaldo da chegada. É o testemunho da caminhada que vai fazer as outras nações saberem que eu sou o Senhor. Isso é maravilhoso, porque você vai ver Jesus vindo na mesma linha. Ele nunca disse eu sou a chegada, mesmo sendo ele nunca disse. Também nunca disse eu sou o destino, mesmo sendo ele nunca falou. O que é que ele dizia? Eu sou o caminho. Isso é maravilhoso. Quando Josué e Caleb entram na terra de Canaã, você vai ver Caleb dizendo para Josué na repartição das terras: Josué, como quem diz, me dá prioridade na fila, porque essa geração nasceu no caminho, mas eu perseverei desde a saída. E ele diz assim: como nos dias em que o Senhor me fez a promessa, de igual forma eu estou aqui para tomar posse dela. Então qual é o respaldo de Caleb ter prioridade no recebimento das terras? Não é o fato de ter chegado, porque todos ali chegaram. Quem entendeu, diga amém. É o fato de ser o único dentro de um ciclo geracional a ter perseverado, não na conquista, mas no caminho que levava até ela. Imediatamente Josué vai dar parada ao prosseguimento de entrega das terras pelas tribos e vai favorecer diretamente a Caleb, porque o respaldo de sua caminhada lhe garante prioridade de terras na chegada. Então tudo é sobre o caminho. Nesse caminho, Deus vai dar todo o subsídio necessário, vai chegar com tudo, vai chegar com todos. Eu quero que você grave isso que está sendo liberado aqui. Ele não os enviou, ele foi com eles. Irmãos, há uma grande diferença. Gabriel, por que tu está tão tímido? Bota aí aquele órgão americano que eu gosto, de dar lugar igual os... Uia. Traz ele aí. Alguém resgata o baterista, onde ele foi? Fala para ele engolir o café e voltar. Eu falo isso, mas eu falo com carinho, porque se você perceber, os músicos são os que mais perseveram. Você vai, você volta, mas eles não saem, eles ficam o tempo todo. Então tem que ter misericórdia, é isso aí. Agora tu veio. Aleluia. Esse aí já me conhece, você já sabe, quando eu ficar doido, tu fica doido comigo. Então veja, durante todo esse processo, Deus não disse vai, mas ele se comportou dizendo o quê? Vou com vocês. Isso é incrível, gente, porque tem gente que Deus envia e isso é bom, mas tem gente que Deus diz vou contigo, isso é ainda melhor. E é o caso, é assim que o Senhor saiu do Egito e conduziu o povo até Canaã durante a peregrinação no deserto. Agora veja, este povo só vai cair em ruína, mesmo sendo escolhido e sendo portador de uma grande promessa, só vai cair em desgraça por um motivo. Qual o motivo, Camila? Deu ouvidos à voz do populacho. Abra a boca comigo para não esquecer nunca mais do que isso significa e diga populacho. Você não falou, diga populacho. Ó irmã, sextou, se tu tá aqui sexta, tu carregou uma semana pesada, eu também carreguei aqui, não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas já que tu veio, bota a lenha para queimar e mostra ao que você veio. Abre a boca e diga populacho. Populacho. O que é populacho, Camila? Populacho é a resma do povo, efeito manada. O que é efeito manada? Na retirada dos filhos de Israel, dos hebreus, do Egito, à medida que eles saíram na promessa de uma libertação e de uma terra nova, muitas pessoas que estavam lá saíram com eles, pessoas que não eram hebreus, e eles saíram.
Camille, tem algum problema de ter agregado no meio dos escolhidos? Não, desde que os agregados se submetam às leis, desde que os agregados respeitem os anfitriões da casa, desde que os agregados se comportem como Ruth. Teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, aonde quer que tu pousares, pousarei eu. Aí, meu irmão, até agregado entra na geração de Jesus Cristo, só que tem que saber se comportar. Se não souber se comportar, leva o escolhido à desgraça. Eu estava ali sentado e o Espírito de Deus falou comigo: diga às minhas servas, cuidado com o populacho. Quem é o populacho, irmãos? É esse povo que está no meio, recebe da bênção, come do maná, é vizinho, é amigo, é querido, mas é egípcio, e o Egito grita dentro deles. Pelo menos esse é o contexto de Números 11. E aí o que vai acontecer? Você vai ver que não é o povo que reclama do maná. Quem começa reclamando do maná, você leu comigo, o populacho. Então eu vou te perguntar: quem começa reclamando do maná? Quem começa reclamando do maná? Por que o populacho reclama para o povo? Porque só o povo pode reclamar para Moisés. Olha como o populacho é estrategista. Vamos reclamar para o povo, porque só tem um que tem autoridade para determinar as coisas aqui. Quem é? Moisés. Só que o populacho pode se dirigir a Moisés? Porque só o povo de Deus pode falar com Moisés. Porque quando Deus o levantou, Êxodo 3, ele disse: tu serás por Deus no meio do povo, e Arão teu irmão, meu sacerdote. Então o que o povo faz? O populacho fala com o povo, e o povo faz o quê? Dá voz a eles, reproduzindo o que eles disseram. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Apóstolo Paulo dá uma palavra tão importante, mas que às vezes a gente negligencia. Ele começa dizendo assim: não se enganem, não se iludam. Em outras versões, as más conversações eu gosto do jeito que ele começa: não se enganem, não se iludam. Por quê? Porque no carisma a gente se ilude, no jeito gostoso que o outro conversa a gente se engana, e a gente acaba se levando por afinidade e esquecendo-se qual é o propósito. Não se iludem. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: é legal, mas é estrangeiro no meio do povo. É divertido, mas cuidado que pode te levar ao erro. Limite, determine até que ponto você pode reproduzir a voz deles, a voz delas. Porque o que eles vão fazer? Eles vão usar a influência que o povo tem com Moisés e que Moisés tem com Deus. Então não se iluda. Tem gente que só está associado a você pelo que o seu Deus pode oferecer. E essa pessoa sabe que não tem o tipo de vida e de conduta para pedir a Deus diretamente o que ela deseja. Então ela vai usar a tua vida, tua conduta, teu selo, tua escolha, para que ela possa ter aquilo que ela deseja. E é exatamente isso que vai acontecer dentro dessa narrativa. Aí o povo começa a reclamar. Que povo? O populacho. Se liga nisso daqui. O povo diz assim, o populacho, perdão, diz assim: não aguentamos mais esse maná, estamos enjoados deste maná. Estou falando a grosso modo. Por que você vê mentira? Lembra aquela hora no texto que eu falei: vira para o teu irmão e diz mentira? Porque é mentira. Olha isso aqui. O populacho que estava no meio do povo veio a ter grande desejo de outro alimento. Vem comigo, o desejo era de quem? Do povo de Deus ou do populacho? O desejo nasceu aonde? Do povo de Deus ou do populacho? E os filhos de Israel tornaram a chorar. Então veja, o desejo do populacho leva os filhos de Israel a chorarem, dizendo: quem nos dará carne a comer? Aí o povo de Deus começa a dizer: estamos definhando e nenhuma coisa vemos senão este maná.
Gente do céu. Lembramos-nos dos peixes do Egito que comíamos de graça. Ah, não. Você tem que olhar para o teu irmão aí agora e falar assim para ele: de graça? Pergunta assim para ele ou para ela: quanto é que tu ganhava lá no Egito? Qual era o valor do teu salário lá no Egito? Quanto é que te pagavam lá no Egito? Tem um mistério aqui, tem um arapuca aqui, menino. Agarrou aqui o negócio, hein? Deu um nó, não deu? Meu medo é puxar e arrebentar com arranjo. É nylon. Cuidado para não machucar a mão, irmã. Isso. Completa a obra, esconde esse negócio aí. Rapaz, é uma armadilha, é invisível. Meu Deus do céu, o laço partiu, nós escapamos, Larissa. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, esse povo aqui tem o desejo, coloca no coração do povo. Esse povo começa a chorar e começam a dizer: estou com saudade. Lembra lá no Egito como que a gente tinha peixe de graça? Olha para tua irmã e diz: não me irrita. Egito nunca te deu nada. Tudo que ele te dava com uma mão, ele te tirava com a outra. De graça, 400 anos de escravidão e você vem falar comigo que comia de graça? 400 anos batendo continência para Satanás e tu vem falar comigo que comia de graça? 400 anos servindo demônios para conseguir ter 5 minutinhos de paz ou 5 minutinhos de prazer com alguém que não era teu, e você vem me dizer que vivia de graça? Deus trouxe gente hoje aqui, Ele está dizendo: não deixe o populacho confundir a tua memória. Você só quer lembrar do que bebia, só quer lembrar do que comia. Eu vou falar como Deus está mandando. Tem gente que está hoje aqui dizendo: ah, os amigos do mundo era melhor porque você só está lembrando da noite de farra. Mas Deus está dizendo: lembra das noites de depressão, que ninguém te ligava, ninguém te ouvia, ninguém sabia, e tu não conhecias o meu nome, mas eu te livrei, eu te chamei, eu te remi, eu coloquei do teu lado mulheres de oração, e agora você vem baseado no desejo de outro falar para mim que tu vivia bem e que ainda era de graça. De graça. Eu estou pegando o maná do meu recôndito. Olha aqui para mim. Aonde se planta maná? Alguém já viu uma plantação de maná? Alguém já viu uma plantação de maná? Tem irmã que está na dúvida. Você nunca viu? Porque maná não existe na terra, menina. Deus trazia a matéria-prima do recôndito celestial. Deus está dizendo ao seu povo: não te dei o que os homens comem, estou te dando o que só pode ser cultivado aqui na minha mão. E agora você vem falar comigo de saudade do Egito. Onde é que tem maná aqui na terra? Aonde estão os agricultores de maná? Só tem um que produz maná. Aonde ele está? João 15. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Só ele. Aí ele pega o maná fresco. Era todo dia no orvalho pela manhã. E dava para fazer várias coisas com maná. Vem comigo, dava para fazer várias coisas com maná. Se amassasse, você fazia de um jeito. Se torrasse, fazia de outro. Se você cozinhasse, fazia de outra maneira. Então olha aqui para mim. O problema não é a matéria-prima ser maná. O problema é ou a tua preguiça ou a tua falta de criatividade de como trabalhar a matéria-prima que Deus te entrega. Não reclame do que Deus te deu se você não sabe produzir em cima do que Deus te deu. Reclame da tua incompetência. Apresente diante de Deus tua negligência. Apresente diante de Deus tua falibilidade. Faça isso, porque a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A palavra do Senhor diz pela boca de Tiago: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: o problema não está na matéria-prima, está na produção. Você está enjoado do que recebe, às vezes porque você só quer fazer de um único jeito.
já se habituou na comodidade. Para as virtuosas essa palavra não precisa ser recebida, porque a Bíblia diz que ela levanta cedo e não come o pão da preguiça, é criativa. Ela vai para cima, ela produz, ela é empreendedora, ela arrebenta. Provérbios 31. Agora veja, o povo começa a reclamar do maná, não por eles, pelo desejo dos outros. Olha para mim, cuidado para as suas orações, suas reclamações e, por que não dizer, até suas expectativas e sonhos não estarem baseadas no que os outros esperam de você e não no que você espera de Deus. Cuidado para não ficar produzindo o que o Instagram espera de você. Cuidado para não se tornar um robozinho de algoritmo ministerial. Cuidado para não querer manter a popularidade no meio dos irmãos e irmãs e perder aquilo que te trouxe até aqui. O que, Camila? A opinião dos outros? Não, o respaldo da caminhada, porque é Ele que te sustenta. Cuidado! Revise as suas lágrimas hoje. Revise o nascedouro das suas emoções. Essas lágrimas realmente são suas ou são a manifestação do desejo que alguém colocou sobre você? Revise suas emoções. Faça uma oração hoje e aqui. Aproveite que é uma unção de cura emocional, como já foi ministrado aqui pela pastora, e diga para o Senhor: Senhor, purifica as saídas do meu coração. Veja o que é meu, o que é legítimo, o que é realmente dor e o que é influência da sociedade. O que é influência do ativismo religioso? O que é influência da expectativa alheia? O que é influência do meu status social? Veja aí, Senhor, se as coisas que eu estou orando é porque o teu Espírito intercede, ou é porque tem alguém me perturbando o juízo para dizer que eu não cheguei ainda aonde eu tinha que chegar. Passe em revista. Eu estou sentindo uma unção tão poderosa aqui. Deus está dizendo: eu estou passando em revista e eu vou drenar o seu coração. Eu vou mostrar o que é teu e o que não é teu, o que é legítimo e o que é influência. Eu vou curar, eu vou curar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um assim mesmo, Deus? Faça isso, Deus. Faça isso. Faça isso porque eu não suporto mais. A cruz já é pesada por si só, sim ou não? Sim ou não? Por que ainda levar o fardo do populacho? Tem coisa que você está levando, irmã, porque alguém disse que é seu e você acreditou. Tem história que você está contando porque alguém implementou na tua cabeça a ideia que era tua. Foi por causa disso que esse povo caiu em ruína. Aí, tá vendo? Você não creu que eu ia terminar 9h30? Aí, ó. Você não creu, aí por isso não vai acontecer. Só mais 10 minutos, eu prometo. Jesus, me ajuda a cumprir tua palavra, a minha. A cumprir a minha, porque a tua tu não precisa de ajuda. A minha. Ó, esse povo ficou nessa situação. Eles começaram a criar uma história. Essa história aqui eu chamo de sofisma. Camila, qual é a diferença de sofisma e de mentira? Mentira é o avesso da verdade, ok? Completo. O que é mentira? Mentira é oposição total à verdade. Isso é mentira. Então vamos lá, o que é oposição total à verdade? E o que é sofisma? Sofisma é uma verdade que contém mentiras, ou uma mentira que contém verdade. Aí ela confunde a sua mente. Toda verdade que contém mentiras, ou toda mentira que também contém verdades, não é verdade nem mentira, é? Isso aí. Isso aqui é um sofisma. Por quê? Tem verdades: peixe, alho, melão, cebola, mas também tem mentira. Aonde está a mentira? Responda para mim: escravo recebe salário? Escravo recebe salário? Esse povo trabalhava de dia e noite. No final o que eles tinham era pepino. Vai ver que é daí que surgiu a expressão: menina, eu com um pepino.
porque é o que sobra do trabalho da escravidão. Não, vai ouvindo aí. Aí vem dizer para mim que comia de graça. Nunca foi de graça. Você sabe por que Israel chega em Canaã e não planta uma semente para poder colher aqueles cachos de uva que dependiam de 2 homens para carregar? Quem já leu essa passagem de Números? Quando Moisés manda os espias, eles sobem e ficam impressionados com a prosperidade da terra. Um cacho de uva, e esquece. Um cacho de uva precisava ser carregado, não é por 2 meninos não, por 2. Que fartura é essa? Josué, depois da repartição das terras, removendo a idolatria no meio do povo, ele vai dizer assim, na primeira pessoa, ele vai falar em nome do Senhor, ele vai dizer assim: e eu vos dei terra que não trabalhastes, está falando de Canaã, cidades que não edificastes, e vocês colheram. O Senhor não diz vocês plantaram, o Senhor diz vocês colheram dos olivais e das vinhas que vocês não plantaram. Agora, qual é a lei de Deus? Tudo aquilo que o homem plantar, isso o que? O que ele vai colher. Como pode então? Será que Deus de repente ficou incoerente, Camila? Não, 2 verdades. Para Deus, a terra da sua promessa não é perdida por uso capião, quando os seus adversários entram nela. Então, se você tem terra de promessa que está sendo dominada temporariamente pelo teu adversário, não se estressa. É Deus usando ele para garimpar a terra, para edificar a terra, para construir casa. Alguém já entendeu? Segunda coisa, Camila, mas isso não constituiria injustiça do princípio da semeadura? Não, porque não é porque Midianita, Cananeu, Eteu, Eveu e etc. morreu, entrou depois, que invalida a escritura que Deus deu a Abraão. Antes de Midianita, de Cananeu, de Eteu, de Eveu, de Amorreu, de Jebuseu, o Senhor jurou e disse a Abraão: te darei esta terra, a você e a sua descendência. Se eles entraram depois, entraram naquilo que Deus já havia separado para os seus servos. Aí você vai ver o salmista dizer: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando alguém achar que você está colhendo indevidamente, essa pessoa só vai achar isso porque não é conhecedora do que Deus jurou a você. Essa pessoa só vai falar isso se ela não conhecer a sua história de peregrinação até aqui. Ah, mas o outro está ali há tanto tempo. Deus está dizendo: minha promessa não prescreve e nem a terra é passada por uso capião. O que eu te dei é seu, porque a terra é minha e eu dou a quem eu quero. Guardado esse princípio, são eles que estão entrando naquilo que Deus já havia jurado a Abraão. Mas enquanto eles trabalham na terra de quem Deus escolheu, este povo trabalha para Faraó. E vamos lá, lembra comigo de novo, quanto é o salário deles? Qual é o salário deles? Chibata nas costas é o salário deles. Tijolo na coxa é o salário deles. Opressão é o salário deles. Recebem nada. Nada. Você vê o que é a mente de escravo. Tu come um pepino e acha que está rico. Isso é uma mentoria desgraçada do período da escravidão. Isso aqui dificulta o caminho deles na conquista. Aquilo que a gente fala grosso modo, você sabe que é uma verdade. Eles saíram do Egito, mas o Egito? Porque tudo é uma questão de mente. Olha para tua irmã, para teu irmão e diz: está tudo aqui. Está tudo aqui. O plano é aqui, a terra é aqui. Por isso que você não pode ceder às pressões do teu adversário. Só você pode impedir de chegar onde Deus falou. Só você. E aonde Satanás faz isso? Aqui, ó. Está tudo aqui. Seja forte aqui, e teu pé vai aguentar pedra, vai aguentar espinho, vai aguentar brasa, vai aguentar fogo, vai aguentar acusação, vai aguentar... Aqui, ó. Seja forte aqui. Aí o que acontece? Josué vai dizer que esse povo vai receber isso tudo. Aí você diz assim: puxa, Camila, como é que pode? Esse povo não plantou, mas chegou lá para colher. E aonde está a semeadura deles? Lá no Egito. Plantaram lá, investiram lá,
mas colheram na terra da promessa. Quando eles chegaram, tudo já estava semeado, tudo já estava pronto. E na época que Moisés mandou espiar, o texto é ainda mais categórico. O que isso define? Define que eram dias de colheita. Colheita. Aí alguém quer olhar para a tua realidade agora e quer empregar em você uma impressão, como quem diz: não é certo você ter o que tem, não é certo você estar onde está. Teu evangelho parece incoerente. Mas essa palavra que eu vou dizer agora não é minha, é do bispo T.D. Jakes. Certa feita ele disse uma frase que eu precisei traduzi-la para receber, mas ao traduzir, recebi cura através destas palavras. E nunca mais esqueço. Certa feita ele disse: pare de se desculpar com as pessoas pelo modo como Deus te abençoa. Nunca mais eu esqueci disso. Porque quando o inimigo percebe que não consegue te tirar da terra que Deus jurou a você que daria, ele quer fazer com que você se torne improdutivo lá. Ele quer fazer com que você tenha a sensação de não merecimento de estar lá. Ele quer fazer que você tenha a sensação de não indignidade de colher uma uva que você não plantou, de usar de um azeite nobre cuja azeitona não foi você que semeou. Só que o Senhor está dizendo: ei, uns plantam, outros regam, mas eu que dou o crescimento. Sabe o que é Canaã? Eu vou falar, quem tem ouvidos ouça. Sabe o que é Canaã? É a evidência de 400 anos de salário negado. Sabe o que é Canaã? É a fidelidade de alguém que trabalhou para não receber nada, mas que chegou o tempo da promessa. Ninguém vai te tornar indigna daquilo que Deus está fazendo você colher. Fala assim para quem está do teu lado: eu não inventei de entrar nessa terra. Olha para ele ou para ela e diga assim: eu não sabia nem o caminho. Eu não sabia nem o caminho. Fala para ele ou para ela, diga assim: mas ele. Bora, abre a tua boca e prega para alguém mais perto de você. Diga: mas ele me guiou até aqui. 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 Foi Ele quem salvou meu marido. Foi Ele quem prosperou meu filho. Foi Ele quem me fez vencer o câncer. Foi Ele que me guiou até aqui. Foi Ele que salvou a minha alma do inferno. Foi Ele que me guiou. Ele me guiou. Ele me guiou até aqui. Vai falar com Ele, reclamar com Ele. Vai enfrentar Ele. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu não vou parar de andar. Eu não vou parar de caminhar. A terra é minha. É minha. O marido é meu, a casa é minha. O ministério Ele confiou. É meu, é meu. Eu gostei quando a irmã Elaine disse assim: se enxerga. Ela falou isso aqui na ministração sobre identidade, não foi? Ela disse: enxergue-se, não o que dizem, mas como você. Deus está dizendo: se enxergue pelas minhas lentes, não pela lente do populacho. Sabe o que mais irrita no populacho? Quem levanta a contenda está no meio do povo, mas sempre foi bando. Está escrito. Está escrito. Deus não trata o populacho como povo só por estar no meio do povo. Deus os chama de bando.
é resma, é efeito manada. E você carregando essa carga, dando voz aos desejos deles, trabalhando para atender as demandas deles. Parou. Por que parou, Camila? Porque eu sou boazinha? Não, porque isso antecipa a sua destruição. Essas lágrimas não são legítimas. Vamos mandar um recado aqui para quem vive em processo de vitimização porque se acostumou a receber pela dor e não pela busca. Vou falar de novo. Vamos mandar um recado aqui. Vamos entregar uma mensagem aqui para quem vive em processo de vitimização porque se habituou a receber pela dor e não pela busca. Para com isso. Isso vai te levar à ruína. Isso vai te levar à desgraça. Não é praga, é consequência de quem vive assim. Esse povo chorou, desdenhou do que Deus preparou. Irmão, deixa eu te contar um segredo sobre a caminhada com Deus. Deus tem uva em Canaã, tem ou não tem? Abre aspas para o que eu vou dizer e você vai entender. Deus tem picanha em Canaã, tem ou não tem? Tem frango a passarinho em Canaã, tem ou não tem? Tem salmão em Canaã, tem ou não tem? Só para a gente entender, estou falando de coisas saborosas, suculentas, que falam sobre condições financeiras melhores. E tem tudo isso lá. Agora, para alcançar o que ele tem lá, você não precisa desdenhar do que você tem. E a caminhada com Deus é isso. O que te torna apto a receber o que de fato você não merece, não é saber que você vai ter lá. É a capacidade que você tem de se comportar bem aqui. Ou você é daquelas que depois de 3 dias comendo sardinha já começa a murmurar. Ou você é daquela que reclama todo dia da louça, esquecendo-se que a sujeira dela provém da comida que rega a sua casa. Você não precisa desprezar, desdenhar o que você tem aqui, só porque você sabe o que vai receber lá. Deus está dizendo: agradeça pelo que você tem, seja fiel ao que você tem, abrace quem está, honre quem está, glorifique o nome de Deus que não está te esperando em Canaã. Está fazendo contigo a travessia todinha, dizendo: eu estou aqui agora. Quando você come angu, eu estou com você. Quando você precisa pedir dinheiro emprestado para botar gasolina no carro para ir para a conferência, eu não estou te esperando lá na conferência. Eu paro no posto, abasteço com você, eu ando com você. Eu não disse vem que eu estou te esperando, eu disse vamos porque eu vou com você. Então me honre enquanto caminha, me honre enquanto come arroz e feijão, me honre enquanto coloca banana na comida, me honre enquanto o único bife que você conhece é o ovo. Me honre no pouco azeite, me honre na farinha. Por quê? Porque o respaldo de Canaã vai ser você chegar lá e dizer: a minha alegria não é ter chegado aqui, a minha alegria é saber que o Deus que abriu o mar veio comigo até aqui. O que me alimentou do maná estava comigo quando eu estava lá. Aquele que fez o azeite sair da pedra, aquele que fez a água jorrar da rocha, eu conheço Ele. A alegria é essa, a alegria é essa. Vai por mim, vai por mim. A alegria não é dinheiro, a alegria não é sucesso e status, a alegria é a história. Olha para mim, fala a verdade. As que são mais experimentadas aqui numa crise, num problema de saúde, de vida conjugal ou até de finanças, elas se lembram de dias em que elas dizem assim: rapaz, naquela época eu não tinha o que eu comi no Egito, mas eu me lembro que naqueles dias eu vivia coisas que também não vivem em Canaã. Tipo o quê? Tem mulher aqui que se eu colocasse o microfone na mão dela, ela diria: naquela época eu orava de manhã e à tarde Deus mandava. Se eu colocasse aqui, irmão, eu estou falando sério, 80% dessa igreja teria um testemunho para contar de um dia que ainda não tinha o que tem hoje,
mas que também tinha experiências que hoje não tem. Porque são coisas só de quem honra a Deus no deserto, no caminho. Amém ou não amém? E aí fala a verdade, você está hoje aqui igual a Moisés, dizendo: Canaã? Tô nem aí se a tua presença não for comigo. Ei, de que adianta você ter um carro, um carrão, uma carreta zero, e não ter motivação e nem saber para onde vai? De que adianta? Ei, tem mulher aqui que é diarista, trabalhando 3 vezes na semana, recebendo diária, se alimentando da força do seu braço. Outras que já dormem em colchões com quase 1 metro de espuma. E elas passam de banda pelas colchões de cama queen. Como quem diz assim: meu Deus, um dia eu vou ter um colchão desse. Aí quando a madame vê ela dormir na hora do almoço, diz assim: meu Deus, tudo que eu queria era um sono desse. Deus está dizendo: entenda, não é o colchão, é o sono. Não é o sapato, é o caminho. Se eu estiver com você, angu temperado é melhor do que picanha maturada. Se eu estiver com você, bolinho de chuva no inverno é melhor do que gramado em alta temporada. Se eu estiver com você, se você valorizar a minha presença, se você me priorizar apesar da pressão do populacho. Vamos terminar essa mensagem liberando uma palavra profética. Olha para quem está do teu lado e diga: aguenta a pressão do populacho. Diga, aguenta a pressão do populacho. Aguenta a pressão dos algoritmos da rede social. Aguenta a pressão da visibilidade do status social. Só quem quer receber, ou melhor, quem recebe essa palavra e vai dizer ao populacho: cale-se, você não vai zombar de Deus. Cale-se, você não vai reproduzir a minha voz no meio do meu povo. Eu tenho autonomia para traduzir o que Deus me confia. Oh, quem vai aguentar a pressão já vai levantando da cadeira dizendo: Deus, reveste a minha mente, reveste a minha mente, reveste a minha mente. Me liberta dessas cadeias sociais, religiosas. Me liberta, Senhor. Sai! Larissa, corre aqui rapidinho. Com todo carinho, isso aqui é... Camila, eu não creio nisso. Não crê, não faço. O que não é por fé é pecado. Agora, crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarás. Então vou te dar uma dica. Se quer prosperar em cima da palavra, creia no que Deus confia a seus profetas. Eu vou fazer uma coisa aqui com ela e vou te explicar. Eu vou imaginar agora que a cabeça dela tem aquilo que Paulo disse que deveria ter na nossa ao escrever a carta aos Efésios: capacete da salvação. Eu vou ajeitar o dela agora, porque às vezes não é que está sem, está meio torto, aí fica vulnerável. Apertar o cinto, sapato, maravilha. Deixa eu ver, vira aí. Capacete, cinto, couraça, escudo, espada, pés, calçados na preparação do evangelho da paz, armada, protegida, revestida. Eita, ninguém vai levantar contra a tua família, mas se levantar, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Fica revestida da armadura. Ajeitei, vai lá, vai lá, vai lá. Vou contar de 1 a 3. Não bota assim na cabeça dela que não convém não. Eu fiz isso porque é minha irmã e é a caçula. Pega assim do ladinho da orelha, como quem ajeita. Calma, agora não. Camila, eu tô ansiosa. Isso é bom, isso é bom. Você vai ajeitar para ela. Porque pode ser que um dardo está entrando aí, uma coisa, e ela não está percebendo. Só que eu vi essa conferência chamar as mulheres
para uma guerra. Eu vi. E depois que tu entra numa guerra, minha irmã, não dá para ficar embaixo de mesa, não. Ajeita a armadura e vai para cima. Só para encerrar o texto e fazermos o ato profético. O texto encerra com Deus mandando a carne. Porque Deus ouviu o choro do povo, sim ou não? Só que esse choro deixou ele irado, sim ou não? Eu não quero que Deus atenda lágrimas que vão me levar à destruição. Eu prefiro que ele diga para mim o que disse Ezequiel no cativeiro: refreia o teu gemido, porque o final é bênção e não maldição. Nem todo desejo que eu tenho eu quero que Deus realize. Que o Senhor nos conceda o coração de Jesus no Getsêmani ao orar. Todavia, ou seja, apesar do que eu quero, seja feita a tua vontade. Eu não quero orações que me destruam. Eu não quero fazer campanhas por marido que não é meu. Eu não quero pedir por cargos dos quais eu não lutei para ocupá-los. Eu não quero que Deus esmague pessoas para que eu me assente no lugar delas. Eu só quero o que Deus quer para mim. Eu não quero subir monte para dizer: se eu sou mulher de Deus, mata, fere. Não. O que eu quero é apenas o que Deus quiser me dar. Eu não quero que aquilo que eu desejo envenene a minha alma. E também não quero receber o que Deus quiser me dar se Ele não estiver disposto a caminhar comigo até lá. Dá para outro, me deixa aqui. Eu prefiro o vale contigo do que a montanha sem ti. Esse povo morreu. E morreu de um jeito horrível. Quem aqui já sentiu que, não precisa levantar a mão não, que cometeu o pecado da gula, comeu um pouquinho demais, e na hora de dormir ficou entalado que teve que ficar sentado de noite dizendo: Deus me dá livramento, eu comi demais, Senhor me perdoa. É horrível, sim ou não? Sim ou não? Ok, geral já, não precisa levantar a mão, menina. Esse povo morreu feio, irmão. Esse povo morreu feio. Ah, Camila, mas todo mundo morre, mas tem gente que morre feio, morreu feio, porque morreu em desobediência, morreu em rebelião. Posso te falar? Morreu por um desejo que nem nasceu no coração deles. Morreu. Mas você não vai morrer. Deus nos trouxe essa palavra. E Ele não está dizendo que a gente não vai desejar. O que Ele está dizendo é: vou te dar poder para controlar e verificar se o que você está desejando vale a pena a sua luta ou não. Amém ou não amém? Vou contar de 1 a 3 agora. Cadê o Ministério de Louvor? Sobe aqui.